ascensão, queda e redenção. Essas palavras definem não só grandes sagas, mas a própria jornada humana. No livro de 2 Samuel, a vida do rei Davi reflete nossos triunfos, falhas e a busca por graça. Não é apenas a história de um rei, mas do peso do poder e da fragilidade do coração humano. Davi, com vitórias e erros, serve de espelho para todos nós. Hoje, vamos explorar 7 curiosidades que lançam nova luz sobre esse texto milenar. Prepare-se para ver a história de Davi como nunca antes. No mundo antigo, a morte de um inimigo era motivo de festa. Era comum que vilarejos inteiros se reunissem para celebrar, dançando e cantando ao redor do fogo, como se a vitória trouxesse paz definitiva. Mas Davi, ao saber da morte de Saul e Jonatas, não celebrou. Em vez disso, sentiu o peso da perda e da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Ele chorou, jejuou e compôs o Cântico do Arco, um lamento profundo que exaltava a coragem de Saul e a amizade leal de Jonatas. Suas palavras ecoaram tristeza, mas também respeito e reconhecimento. Davi escolheu lembrar a nobreza, não a perseguição. Ele preferiu valorizar as virtudes dos que se foram, em vez de alimentar ressentimentos do passado. Seu lamento tornou-se uma lição nacional de honra e luto, ensinada a todo o povo. O cântico foi repetido por gerações, moldando a memória coletiva de Israel. Ao honrar Saul, Davi iniciou a cura de um reino dividido. Ele plantou as sementes da reconciliação entre Israel e Judá, mostrando que a unidade era possível. Sua atitude mostrou que verdadeira liderança está em reconhecer a humanidade, até nos adversários. Davi entendeu que a grandeza de um líder se revela na compaixão e no respeito. O Cântico de Davi é um gesto radical de reconciliação, um convite à empatia e à superação das feridas antigas. Ele não lamentou apenas homens, mas a fratura de uma nação. Seu lamento era também um apelo à restauração e à esperança de um novo começo. Uma lição poderosa sobre graça, perdão e a força de curar o que está dividido. Jerusalém, antes chamada Jebus, era considerada inexpugnável. Os jebuseus confiavam em suas muralhas. Mas Davi viu uma fraqueza: o sistema de água subterrâneo, o Tsinor. Em vez de atacar os portões, seus homens entraram pela passagem secreta, surpreendendo os defensores. A conquista foi um golpe de gênio, não de força. O túnel, conhecido hoje como Poço de Warren, ainda existe e conecta visitantes à história. Assim, Davi transformou uma fortaleza inimiga na capital eterna de Israel. Uma vitória silenciosa baseada em inteligência e visão. A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus, um objeto sagrado que representava a aliança entre o povo de Israel e o Senhor. Sua importância era tamanha que, onde estivesse, acreditava-se que a bênção divina também estava presente. Davi desejava profundamente trazer a arca para Jerusalém, tornando a cidade o centro espiritual do povo. Mas a primeira tentativa terminou em tragédia, pois não seguiram as instruções sagradas para o transporte. Na segunda tentativa, agora com reverência e temor, Davi celebrou com alegria, dançando com todas as forças diante da arca, vestindo apenas um simples éfode de linho, símbolo de humildade. Ele se apresentou não como rei poderoso, mas como servo de Deus, colocando sua fé acima do seu status real. Sua dança foi um ato sincero de adoração e humildade, mostrando que a devoção verdadeira supera qualquer pompa ou formalidade real. Mical, sua esposa, o desprezou ao vê-lo, enxergando indignidade onde havia apenas devoção e entrega. O contraste entre a formalidade fria e a fé vibrante de Davi ficou evidente para todos, marcando aquele momento na história. Davi mostrou que a verdadeira realeza está na devoção e na humildade diante de Deus, não apenas na coroa ou no trono.
Sua dança permanece até hoje como símbolo de entrega total, coragem e fé diante do Senhor. Davi foi um líder que não temia se humilhar diante do divino, ensinando que a verdadeira grandeza está em reconhecer a soberania de Deus. Davi quis construir um templo para Deus, mas Deus prometeu algo maior, uma dinastia eterna. A aliança davídica, registrada em 2 Samuel 7, garantiu que o trono de Davi duraria para sempre. Salomão construiu o templo, mas o reino não foi eterno. A promessa apontava para além de Salomão, para um reino espiritual. No Novo Testamento, Jesus é visto como o cumprimento dessa promessa. O trono de Davi tornou-se símbolo da esperança messiânica, uma aliança que transcende tempo e espaço. No auge do poder, Davi cometeu seu maior erro: adultério com Batseba, um ato que marcou profundamente sua trajetória como rei e homem. Para proteger seu segredo, Davi ordenou o assassinato de Urias, marido de Batseba, um de seus mais leais soldados. O rei, que deveria liderar seu povo em tempos de guerra, permaneceu ocioso no palácio e acabou cedendo à tentação. Para encobrir o pecado, Davi usou seu poder e influência para destruir um inocente, manipulando situações para seu próprio benefício. Deus enviou Natã, o profeta, que contou uma parábola sobre injustiça e abuso de poder, desafiando o rei a enxergar seus próprios erros. Davi, tomado de indignação, condenou o homem da história, sem perceber que a parábola era um espelho de sua própria conduta. Natã então revelou a verdade: "Tu és este homem", confrontando Davi com sua culpa. A parábola foi um golpe de gênio, levando Davi ao arrependimento sincero e profundo diante de Deus. O pecado de Davi foi um claro abuso de poder, trazendo consequências devastadoras não só para ele, mas para toda sua família e reino. Sua queda começou com um momento de descuido e autossuficiência no topo do poder. Esta história é uma lição atemporal sobre responsabilidade, humildade e os limites do poder humano. No fim da vida, Davi ordenou um censo militar, desobedecendo a Deus. O ato, motivado por orgulho, trouxe uma praga devastadora. A praga cessou quando Davi comprou a eira de Araúna e ofereceu sacrifícios. Ele recusou ofertas gratuitas, insistindo em pagar o preço. O local, identificado como Monte Moriá, tornou-se o futuro Templo de Salomão, um lugar de juízo transformado em símbolo de perdão e presença divina. O erro de Davi resultou em redenção e esperança, um lembrete de que até falhas podem ser redimidas. Em 2 Samuel, não vemos um herói perfeito, mas um homem real, com fé, falhas e redenção. A história de Davi reflete a condição humana, triunfos, tragédias, fé e quedas. O mais importante não é a queda, mas como nos levantamos. O arrependimento sincero transforma até as histórias mais sombrias. O legado de Davi é um convite à reflexão e busca por graça. Qual curiosidade mais te tocou? Compartilhe nos comentários. Até a próxima jornada pela história.